Olá, bem-vindos ao canal Física Química 360. Neste vídeo vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos e vamos aprender a extrair de um gráfico, velocidade e tempo, toda a informação que este gráfico nos dá. É já a seguir. Vamos então neste vídeo estudar os gráficos velocidade e tempo. Ora, nós vimos no vídeo em que estudamos o gráfico posição-tempo que estes gráficos apenas descreviam movimentos retilíneos, não descreviam movimentos curvilíneos. Porquê? Porque nós só tínhamos um eixo de direção, só tínhamos um eixo de posição. Vimos também que quando o corpo se deslocava no sentido do eixo, ele deslocava-se no sentido positivo e quando se deslocava no sentido contrário ao sentido do eixo, ele deslocava-se no sentido negativo. Vimos também que quando analisávamos a função nos intervalos de tempo em que o corpo se deslocava no sentido positivo, se calculássemos o deslocamento, a velocidade ou a velocidade média, estes valores vinham todos com sinal positivo. Nos intervalos de tempo em que o corpo se desloca no sentido negativo da trajetória, estes valores vêm todos com sinal negativo. O sinal indica apenas o sentido do movimento, nada mais. Ora bem, então num gráfico velocidade-tempo, como é que nós vemos se o corpo se está a deslocar no sentido positivo e no sentido negativo da trajetória? É pelo sinal da velocidade. Quando a velocidade vem com sinal positivo, que é acima do eixo do tempo, significa que o corpo tem valores de velocidade positivos, significa que ele se está a deslocar no sentido positivo. Quando a velocidade vem com valor negativo, que é abaixo do eixo do tempo, o corpo está a deslocar-se no sentido negativo da trajetória. Então, a função, quando é descrita aqui em cima, significa que o corpo está a deslocar-se no sentido positivo, e quando a função está representada abaixo do eixo do tempo, o corpo está com sentido negativo. Então, e o valor da velocidade? Como é que nós vemos se está a aumentar ou a diminuir? É através do valor. Não é? Quando ela passa de 0 para 1, para 2, para 3, está a aumentar o seu valor. Portanto, a velocidade está a aumentar no sentido negativo. Quando a velocidade passa de 3 para de menos 3, neste caso para menos 2 para menos 1, ela está a diminuir a sua velocidade. O menos é só o sentido. Então, e vocês perguntam agora assim, ok, Sandra, então, e se o corpo estiver parado? Ora, se o corpo estiver parado, qual é a informação que nós temos aqui que o corpo está parado? É quando a velocidade é 0. Então, a nossa função tem que estar em cima do eixo do tempo. E vocês dizem assim, então, e quando muda de sentido? Quando passa, por exemplo, do sentido positivo para o sentido negativo? Por exemplo, este caso. Primeira coisa, no movimento retilíneo, quando há mudança de sentido, tem que haver paragem. Nós não conseguimos, numa reta, num fio, andar em cima dele, mudar de sentido sem parar. Então reparem, neste exemplo aqui, o corpo está com sentido positivo, está a deslocar-se no sentido positivo, parou aqui neste instante e inverteu o sentido de marcha, começou a deslocar-se no sentido negativo da trajetória. Portanto, ele aqui estava no sentido positivo, aqui neste instante telinha ele parou e aqui está no sentido negativo da trajetória. Se o corpo esteve, imaginemos que nós temos a função aqui, assim, durante este intervalo, significa que neste intervalo de tempo o corpo esteve parado. Ora bem, vamos só aqui ver um exemplo prático do que acontece acima do eixo do tempo e abaixo do eixo do tempo, só para percebermos. Nós temos aqui um carro a deslocar-se, portanto, tem um corpo a deslocar-se. Sempre que o corpo se desloca no sentido positivo da trajetória, a velocidade é positiva e, portanto, todos estes movimentos estão aqui descritos, acima do eixo do tempo. Quando o nosso corpo se está a deslocar em movimento retilíneo, não é? Estamos a estudar movimentos retilíneos.
no sentido negativo da trajetória, ok? Nós colocamos essa informação aqui abaixo do eixo do tempo. Portanto, o sentido positivo é este e o corpo desloca-se no sentido negativo da trajetória. Ora, vamos ver aqui alguns exemplos para percebermos melhor. Então vamos lá. Este exemplo aqui, desta função aqui em cima, esta função diz-nos que, à medida que o tempo vai passando, a velocidade é constante e igual a 3 metros por segundo. O corpo está com velocidade constante e desloca-se no sentido positivo da trajetória. Portanto, aqui a velocidade é constante e o sentido do movimento é o sentido positivo. Se o gráfico tiver este comportamento aqui em baixo, por exemplo, a velocidade é constante, ele desloca-se com uma velocidade de 2 metros por segundo no sentido negativo da trajetória, ok? Por isso é que está ali o menos atrás. Portanto, aqui a velocidade, o módulo da velocidade é constante e o sentido é o sentido negativo da trajetória. Vamos só ver aqui o caso prático de uma bola de futebol a deslizar em linha reta, ok? Neste caso aqui a bola desliza com uma velocidade constante, os vetores têm todos o mesmo tamanho, ok? O módulo da velocidade é constante, no sentido positivo. Aqui o módulo da velocidade é constante, mas a bola desliza no sentido negativo da trajetória. Nestes dois casos, em que a velocidade é constante, sempre que nós temos velocidade constante, nós dizemos que temos um movimento uniforme. Vamos ver agora aqui mais dois exemplos. Reparem, esta reta aqui em cima mostra que o corpo se desloca no sentido positivo e a velocidade está a aumentar ou está a diminuir. À medida que o tempo avança, nós temos a velocidade a aumentar. Então, a velocidade está a aumentar e o deslocamento é no sentido positivo. Aqui, a velocidade, à medida que o tempo passa, a velocidade está a aumentar também, mas no sentido negativo da trajetória. Vamos ver aqui então a nossa bola a deslizar, como é que fica. A bola desliza no sentido positivo da trajetória com uma velocidade em módulo cada vez maior. As setas são cada vez maiores. Aqui a bola desliza no sentido negativo da trajetória com uma velocidade cada vez maior. Quando a velocidade de um corpo está a aumentar, nós dizemos que o corpo tem um movimento acelerado. Significa que o módulo da velocidade está a aumentar. Vamos ver aqui outro exemplo. Reparem, esta reta aqui em cima diz-nos que o corpo se desloca no sentido positivo, valores de velocidade positivo, e agora em módulo temos a velocidade a aumentar ou a diminuir, temos a velocidade a diminuir. Portanto, a velocidade do corpo está a diminuir e ele desloca-se no sentido positivo. Ao contrário aqui, temos o corpo a deslocar-se no sentido negativo da trajetória e a velocidade também a diminuir à medida que o tempo passa. Portanto, velocidade a diminuir no sentido negativo da trajetória. Vamos ver aqui os exemplos da nossa bola. Portanto, aqui a bola desloca-se no sentido positivo, mas com o vetor velocidade com um tamanho cada vez mais pequenino, indicando que o módulo da velocidade está a diminuir. O mesmo aqui, módulo da velocidade a diminuir, mas desta vez o sentido é o sentido negativo da trajetória. Ora, quando um corpo está com uma velocidade a diminuir, nós dizemos que está com um movimento retardado. Eu vou fazer agora aqui uma pausa para
vos explicar aqui outra coisa. Nós vimos nos gráficos posição-tempo que havia diferenças entre o gráfico ser uma reta ou o gráfico ser uma curva. Lembram-se? No gráfico velocidade de tempo também há uma diferença. Ora, vamos ver a diferença. Se nós temos um gráfico velocidade de tempo e nós temos aqui uma reta, nós aprendemos a matemática que a equação da reta é y é igual a mx mais b. A equação da nossa reta, temos que substituir o y por v e o x por t. E então a equação desta reta é v é igual a mt mais b. O que é o m? O m é o declive da reta. É dado por ΔY sobre ΔX. No nosso caso, o declive desta reta num gráfico velocidade de tempo é ΔY, que neste caso é ΔV, sobre ΔT. Portanto, é o ΔV sobre ΔT. O declive de uma reta é sempre constante. Uma reta só tem um declive, certo? Então, este quociente é constante. Este valor é sempre constante. Então, o que é que isto significa? ΔV sobre ΔT ser constante. O que é ΔV? ΔV é a variação da velocidade, quanto é que a velocidade varia por unidade de tempo. Ora, vamos ver aqui neste gráfico, por exemplo. No tempo igual a 0, a velocidade está aqui, é 4 metros por segundo. Passado um segundo, a velocidade, o corpo já vai com uma velocidade de 3 metros por segundo. Portanto, isto é o ΔV, é quanto é que a velocidade variou no primeiro segundo de movimento. Vamos ver agora no segundo segundo, em intervalos de tempo iguais. Ora, no segundo segundo de movimento, ela passou para aqui. Este ΔV é quanto é que a velocidade variou no segundo segundo de movimento. E nós vemos aqui que a velocidade varia sempre 1 metro por segundo em cada segundo. Ou seja, ela está a diminuir 1 metro por segundo em cada segundo. A velocidade está a variar de uma forma uniforme. Estamos a retirar o mesmo valor de velocidade em cada segundo. Então nós dizemos que o movimento é uniformemente retardado. Ele é retardado, mas de forma uniforme. Vamos colocar aqui movimento uniformemente retardado. Ou seja, o facto do gráfico ser uma reta apenas indica que a velocidade varia de forma uniforme. Nós depois vamos ver para a frente que este ΔV sobre ΔT é o valor da aceleração. E então este uniformemente significa que a aceleração é constante, não é? Este valor é constante, o m é constante, ok? Da mesma maneira aqui, nós temos retas, então dizemos que o movimento é uniformemente acelerado, ok? Então vamos agora analisar aqui neste gráfico que eu tenho aqui, por último, o tipo de movimento que este gráfico nos mostra. Vamos analisar. Para nós analisarmos o movimento num gráfico velocidade de tempo, nós temos que o fazer em intervalos de tempo. Não podemos fazer uma análise assim geral, ok? Temos que analisar estes intervalos de tempo aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então vamos lá. Entre o tempo 0 e 2 segundos, o que é que nós verificamos? Verificamos que a velocidade é constante e igual a 2 metros por segundo, ok? O corpo desloca-se no sentido positivo da trajetória. Portanto, a velocidade é constante, podemos dizer que é 2 metros por segundo e o corpo desloca-se no sentido positivo da trajetória. Porque a velocidade é constante, nós dizemos que o corpo tem um movimento retilíneo, não se esqueçam que estamos a estudar movimentos retilíneos, uniforme. Uniforme, como já vimos, é velocidade constante. Entre o segundo 2 e o segundo 3, o que é que nós temos?
nós temos o corpo a deslocar-se no sentido positivo, mas agora a velocidade a diminuir. Portanto, temos a velocidade a diminuir no sentido positivo da trajetória. Porque a velocidade está a diminuir, nós estamos perante um movimento retardado. Portanto, vamos dizer que este é um movimento retilíneo uniformemente retardado. Porquê que é uniformemente retardado? Porque a velocidade, o gráfico é uma reta. Já vimos que a velocidade varia de forma uniforme. Entre o tempo 3 e o tempo 4 segundos, o corpo esteve parado. Certo? A velocidade é zero. A velocidade aqui é nula. E entre o tempo 4 e o tempo 5, o corpo teve o movimento acelerado no sentido negativo da trajetória. A velocidade aqui aumenta. Portanto, entre o tempo 4 e o tempo 5 segundos, nós temos a velocidade a aumentar no sentido negativo da trajetória. Porque a velocidade aumenta, o movimento é acelerado, mas é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. É assim que nós descrevemos os movimentos num gráfico velocidade-tempo. Ora bem, falta-nos apenas agora ver mais uma informação que este gráfico nos dá, que é o deslocamento. Este gráfico dá-nos informação sobre o deslocamento. Então, o deslocamento é dado pela área entre a linha da função e o eixo do tempo. Portanto, esta área dá-nos o deslocamento deste corpo durante os 5 segundos de movimento. Para calcularmos este deslocamento, vamos dividir isto aqui, vamos calcular estas áreas aqui. Portanto, vamos calcular aqui o ΔX1, este deslocamento durante os 2 primeiros segundos, depois vamos calcular aqui o deslocamento entre o segundo 2 e o segundo 3 e o deslocamento entre o segundo 4 e o segundo 5. Portanto, ΔX2 e aqui um ΔX3. Então vamos lá. O deslocamento é igual à área do gráfico. Portanto, ΔX1 é o quê? É a área deste quadrado aqui. Parece um retângulo, mas como é 2 por 2 é um quadrado. Ok? Portanto, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, este lado vale 2 e este lado aqui vale 2. É 2 vezes 2, que é igual a 4 metros. Atenção às unidades. A área é lado vezes lado. Nós estamos a multiplicar 2, que é um número de velocidade, metro por segundo, por 2, que é uma unidade de tempo. É a mesma coisa que se estivéssemos a fazer assim, metros por segundo vezes segundo. Isto dá metro. Se esta velocidade fosse em quilómetros por hora e aqui o tempo em horas, não é? Nós estávamos a multiplicar quilómetros por hora por horas. E então o resultado, o ΔX1, tinha que vir em quilómetros e não em metros. Atenção às unidades. Vamos calcular então o ΔX2. Ora, o ΔX2, o deslocamento entre o segundo 2 e o segundo 3, é dado pela área deste triângulo. Calcular a área de um triângulo, podemos calculá-la, ou então calculamos a área deste retângulo aqui e dividimos por 2, que é a mesma coisa. A área de um retângulo é lado vezes lado. Este lado vale 2 e este lado aqui vale 1. A dividir por 2, que é o triângulo, é metade do retângulo, isto dá 1 metro. E agora só nos falta calcular o ΔX3, o deslocamento entre o segundo 4 e o segundo 5. Vamos calcular na mesma a área deste quadrado, que é 1 vezes menos 1, e dividir na mesma por 2. Ok? Reparem que aqui nós temos um deslocamento negativo.
como seria de esperar. Então vamos calcular o valor do deslocamento no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. O valor do deslocamento é a soma destes deslocamentos todos. É igual a 4 mais 1 menos 0,5, que é igual a 4,5 metros. Reparem que o deslocamento, o que interessa é a posição inicial e a posição final. Portanto, os deslocamentos positivos nós somamos e depois subtraímos os deslocamentos negativos. Se nós quisermos agora calcular o valor da velocidade média, nós conseguimos. A velocidade média é o deslocamento por unidade de tempo, ou seja, é o valor total do deslocamento em 5 segundos de tempo. Então isto é igual a 4,5 metros em 5 segundos. Isto é igual a 0,9 metros por segundo. Ora bem, e se quisermos calcular a distância, o espaço percorrido, conseguimos ou não? A distância é um contador de metros, é um contador de passos, ou seja, nós temos que somar tudo o que ele andou no sentido positivo e tudo o que ele andou no sentido negativo. Aqui o sinal não interessa para nada. Nós temos que somar todo o percurso. Então vamos lá ver. A distância, o S, é igual à soma do módulo dos deslocamentos. Ok? Isto é igual a 4 mais 1 mais 0,5. Isto dá 5,5 metros. Porque ele andou aqui para trás, para a frente e para trás, não é? No sentido positivo e no sentido negativo, o deslocamento foi inferior à distância percorrida. Então, se nós quisermos calcular agora a rapidez média, conseguimos? Conseguimos. É a distância por unidade de tempo. É 5,5 a dividir pelo tempo total, que é os 5 segundos. Isto é igual a 1,1 metro por segundo. Bom, em relação ao gráfico velocidade de tempo, era isto que eu queria partilhar convosco, era isto que eu vos queria passar. Portanto, este gráfico dá-nos a informação sobre o sentido do movimento, não é? Positivo ou negativo. Dá-nos a informação se o movimento é uniformemente retardado ou uniformemente acelerado. Conseguimos também calcular o deslocamento por intervalo de tempo e conseguimos calcular também o espaço percorrido, a rapidez média e a velocidade média. Portanto, isto são tudo informações que nós conseguimos tirar de um gráfico velocidade-tempo, como já vimos. Nós agora, nos próximos vídeos, eu vou fazer exercícios sobre esta matéria, sobre os gráficos velocidade-tempo e também posição-tempo. Vamos ver como é que se transforma um gráfico de velocidade num gráfico de posição e um de posição num de velocidade. Em relação a este vídeo, é tudo, vou-me ficar por aqui. Se vocês gostaram deste conteúdo, se gostaram daquilo que vos apresentei, peço-vos que deixem o vosso like, é a forma que têm de me ajudar a continuar e a manter este canal. Eu desejo-vos tudo de bom e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem.